Pessoal, continuando. Então nós vimos que a dinastia Stuart assumiu o trono da Inglaterra no início do século XVII, né? E foi durante o reinado dessa dinastia que estourou a Revolução Inglesa. Então Jaime VI da Escócia vira rei da Inglaterra. Na Inglaterra ele foi chamado de Jaime I. Ele reinou até 1625, quando ele morreu de causas naturais. No reinado dele o absolutismo avançou na Inglaterra, mas o mercantilismo também. Na verdade foi na época dele que começou efetivamente a colonização inglesa da América, no caso da América do Norte e do Caribe, né? Foi na época dele que foram fundados os dois núcleos originais que formariam depois as 13 colônias na América do Norte. Em 1607 foi fundado Jamestown, na Virgínia, iniciando um processo de colonização e de exploração. Em 1620, em Massachusetts, foi fundada a colônia de Plymouth, na Nova Inglaterra, iniciando uma colonização de povoamento. Aqui nós temos um retrato do Carlos I, que foi o sucessor do Jaime I. E foi no reinado do Carlos I que estourou a Revolução Inglesa. O reinado dele foi marcado por uma crise política e religiosa. Ele ampliou o absolutismo, ele criou impostos sem a convocação do parlamento, ele tentou impor o anglicanismo, tanto na Inglaterra quanto na Escócia, e com isso entrou em confronto com os calvinistas, os puritanos na Inglaterra e os presbiterianos na Escócia. Na época dele, a colonização da América ela foi intensificada, em parte porque a perseguição aos puritanos cresceu muito. Então, muitos puritanos fugiram para a América. Foi a época da famosa grande migração dos puritanos. Pois bem, a Revolução Inglesa ela pode ser dividida em 3 fases. Aqui eu coloquei um resumo bem básico dessas 3 fases. A primeira fase foi chamada de Revolução Puritana, de 1640 a 1660. Nessa fase, o Carlos I foi derrubado, a monarquia foi abolida e uma república puritana foi instalada. Na segunda fase, de 1660 a 1688, é a fase da restauração Stuart, quando a monarquia foi restaurada e 2 filhos do Carlos I reinaram nessa época, o Carlos II e o Jaime II. E a terceira fase, a fase final, é a fase da Revolução Gloriosa, que ocorreu no reinado do Jaime II. Ele acabou sendo derrubado, um novo monarca assumiu, o Guilherme III, ou Guilherme de Orange, que aceita a criação de uma monarquia constitucional, uma monarquia limitada, encerrando, portanto, a Revolução. A Revolução Puritana, portanto, foi iniciada no reinado do Carlos I. Seus motivos foram políticos e religiosos. O motivo político, o confronto entre o absolutismo da monarquia e a tradição constitucionalista do parlamento, em especial a insatisfação do parlamento com uma cobrança ilegal de taxas, entre as taxas o cheap money. E o conflito religioso foi o conflito entre a igreja oficial anglicana, o anglicanismo da monarquia, e as outras igrejas protestantes. O anglicanismo, o Carlos I tentou impor o anglicanismo numa tentativa de uniformização religiosa, impor o anglicanismo na Inglaterra e na Escócia, perseguiu os puritanos na Inglaterra e interferiu nos assuntos da igreja presbiteriana escocesa, com a intenção de transformar a igreja presbiteriana numa igreja mais próxima da igreja anglicana. De fato, a Revolução ela foi antecedida por uma guerra entre o Carlos I e os seus súditos na Escócia, chamada Guerra dos Bispos ou Guerra Anglo-Escocesa. Quando Carlos I tentou impor o anglicanismo na Escócia, os escoceses revoltaram e invadiram a Inglaterra. O Carlos I, enfraquecido, convocou o parlamento, pedindo auxílio para poder financiar um exército. O parlamento, então, fez a chamada Grande Rebelião e exigiu que, em troca dos impostos, que o Carlos I aceitasse restrições ao seu poder. O Carlos I resistiu a essas restrições, tentou restaurar o absolutismo, e o resultado foi uma guerra civil que marcou a Revolução Puritana. Uma guerra civil entre o Carlos I e o parlamento, com o parlamento apoiado pelos puritanos e apoiado pelos escoceses. Os puritanos criaram um exército revolucionário, quer dizer, subordinado ao parlamento, mas foi assumindo cada vez mais autonomia. O principal comandante foi o Oliver Cromwell, um deputado, membro da Gentry e puritano, e a figura mais famosa da Revolução Inglesa. O Carlos I foi derrotado. Com
Com a derrota dele, o parlamento e a Escócia tentaram um arranjo, um acordo com o monarca, porém o exército puritano não aceitou esse arranjo, o exército puritano se radicalizou, deu um golpe de Estado, tomou o poder e instalou uma república, indo contra os planos originais do parlamento. Aqui vocês têm uma imagem do Oliver Cromwell, figura central na Revolução Puritana. A República Puritana foi então instalada em 49. Ela foi inicialmente chamada de Commonwealth, depois chamada de Protetorado. Na prática, ela foi uma ditadura militar, encabeçada pelo Cromwell, que governou até sua morte em 58. Ele recebeu o título de Lorde Protetor. O Carlos I foi executado, teve a cabeça cortada, isso mais de 100 anos antes da Revolução Francesa, executar o rei Luís XVI. A Igreja Anglicana foi abolida, a liberdade religiosa foi assegurada para a maioria dos protestantes e para os judeus, o parlamento foi expurgado. O que é isso? O Cromwell expulsou do parlamento os deputados considerados hostis ao novo regime. A Câmara dos Lordes foi fechada e os deputados monarquistas foram expulsos. O parlamento continuou existindo, mas era um parlamento, na prática, enfraquecido. Não era aquele parlamento que a maioria dos parlamentares tinha imaginado, né, formar com a derrubada do absolutismo. O Cromwell e os puritanos foram radicais, mas durante a República existiram outros grupos revolucionários mais radicais ainda, e esses grupos foram reprimidos pelo governo do Cromwell, ou então pelos seus aliados. Foi o caso dos Levelers, ou niveladores, e dos Diggers, ou cavadores. Os niveladores eram republicanos, mas de tendência democrata. Eles queriam uma república, mas uma república democrática e não aquela ditadura militar. A maioria desses levelers, desses niveladores, eram soldados de origem Yeoman. A proposta deles foi sufocada e reprimida por Cromwell. E os diggers eram camponeses defensores de uma espécie de comunismo agrário. Eles sonhavam, na verdade, não era só frear o cercamento, não. A intenção deles era ampliar as terras comuns. E esses diggers foram também reprimidos na República Puritana. O Cromwell expandiu o poder da Inglaterra nas Ilhas Britânicas, que foram aí sim unificadas. Em 49 ele conquistou a Irlanda, sufocou uma revolta católica que havia começado lá em 41, ainda na época do Carlos I. A Escócia não aceitou a queda da monarquia, a Escócia não aceitou a criação da República, a Escócia foi conquistada também pela Inglaterra e a República foi imposta aos 3 reinos. O Cromwell também expandiu o comércio e o colonialismo inglês. Portanto, no governo dele ocorreu um desenvolvimento do capitalismo que beneficiou a gentry e a burguesia comercial. Ele intensificou o mercantilismo, lançou um decreto muito famoso que aparece muito nos vestibulares, chamado Ato de Navegação, onde ele estabeleceu o protecionismo comercial, dizendo que as exportações e importações inglesas teriam que ser feitas em navios de ingleses. E como na época a Holanda controlava esse comércio externo inglês, a Holanda saiu prejudicada. E o resultado foi uma guerra entre Holanda e Inglaterra. Na verdade, foi a primeira guerra anglo-holandesa. Essa guerra terminou meio empatada, meio num impasse. Mas, de certa forma, a Inglaterra saiu fortalecida, porque a marinha inglesa saiu fortalecida durante essa guerra, e o ato de navegação foi mantido. Né? Então, de certa forma, a Inglaterra teve mais ganhos do que perdas nessa guerra. Além disso, o Cromwell conquistou a Jamaica, uma colônia espanhola no Caribe, expandindo o império colonial inglês nas Américas. O Cromwell morreu de causas naturais em 58. Foi sucedido pelo seu filho, Ricardo Cromwell, que não tinha um carisma do pai, não tinha a capacidade de governo do pai. Na época, então, do Ricardo Cromwell, o republicanismo, que era uma coisa mais mantida pelos exércitos, esse republicanismo foi perdendo força, e o exército foi ficando dividido. No final, o próprio Ricardo renunciou, ele não deu conta de governar a Inglaterra, né, nessa situação, com o exército dividido, né, e com a perda de apoio ao republicanismo. E com a renúncia do Ricardo, foi praticamente inevitável, a renúncia do Ricardo e a divisão do exército, foi praticamente inevitável o retorno à monarquia. A monarquia, de fato, foi restaurada pelo próprio exército, foi restaurada pelo general Monk. Ele permitiu que os filhos do Carlos I, que estavam exilados na França, o Carlos II e o Jaime II, retornassem para a Inglaterra. A monarquia foi restaurada, a Câmara dos Lordes foi restaurada e a Igreja Anglicana
foi também restaurada. A Inglaterra entra então numa outra fase